acredito que pra gente ter resultado, a gente precisa trabalhar. E tu quer ter mais resultado, tu tem que trabalhar um pouco mais, né? Sempre vai ter vantagens aquele que trabalhou um pouco mais. Alô, galera. Alô. Tem que fazer o trabalhinho bastante. Tem que fazer o trabalhinho. Alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando mais um episódio. Este é o episódio número 78. Olha ali, ó, estamos chegando já a 80 episódios. Exatamente. E eu sou Andriele Freitas e nós temos um convidado muito especial, Rodrigo Ferri Parisotto. Ele é multiempresário, sócio dos hotéis Lote 20, Hotel Boutique e Mosteiro Hotel de Charme e também consultor estratégico especializado em gestão de negócios. Já esteve à frente da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, ajudando a elevar a cidade no ranking dos destinos mais lembrados do Rio Grande do Sul. Além disso, tem experiências com eventos, modelagens de negócios e desenvolvimento de produção de produtos turísticos. E já deu mais de 170 palestras em 7 países da América Latina. Atua como mentor e também palestrante. Atualmente está conduzindo uma imersão empresarial de alto impacto, chamado Imersão Eruption. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Andriele, Marcelo, prazerzão estar aqui com vocês. Pô, é um privilégio estar aqui, né? 78 programas sendo gravados, né? Sempre com muita riqueza, muita troca. E também num momento importante da minha vida, né? Poder estar aqui, Marcelo, é uma grande honra para mim. Obrigado. Nós que agradecemos. É uma grande honra para nós poder levar conteúdo para nossa audiência, um conteúdo de ouro, né? E vamos ressaltar que o Rodrigo já tinha sido convidado, mas esse homem é muito ocupado, né? Ele está assumindo cada vez mais funções. Na época que a gente começou, ele era secretário de turismo, ele não tinha os hotéis ainda, agora está expandindo na área hoteleira e mentor, palestrante. Resume um pouquinho para nós essa tua trajetória aí, o que tu tá fazendo hoje em dia, como é que tu chegou até aqui? Que bom, Marcelo, tu sabe que eu lembro todas as vezes que eu precisei de socorro e eu ligava para ti e tu sempre me socorria. Eu acredito muito nas relações que a gente constrói ao longo do tempo, durante a nossa vida, e não é por acaso que a gente chega onde chega. Principalmente porque a gente tem constância, a gente pode ter desafios altos e baixos, momentos que a gente está melhor, momentos que a gente está pior, mas a constância e as relações que são duradouras para sempre, né? Eu comecei em 2003, já são 22 anos, quando que eu me tornei empresário do ramo da comunicação e marketing. Então eu tinha uma agência de propaganda, né, publicidade. Não sabia muito bem o que era todo esse mundo empresarial, porque ainda eu era muito jovem, saí de uma experiência de 5 anos que eu tinha trabalhado na Fazolo, e aí eu comecei a empreender. Na verdade, eu acho que eu era um intraempreendedor, né? Eu trabalhava na Fazolo como se a Fazolo fosse minha, né? Sempre cuidando muito daquilo que eu fazia. E aí o tempo foi passando, eu tinha um objetivo muito claro, que eu queria ser um publicitário que dava resultado, que trabalhava bem para os clientes, e eu fui criando reputação, sempre com muito cuidado, né, com a minha imagem. Eu nunca faltei com ética, eu nunca quis quebrar padrões morais, né, que eu sempre levei para a minha vida. E aí, seguindo, eu empreendi como dono de um restaurante, que foi a Pizzaria Piacenza lá atrás, virei pizzaiolo, cozinheiro. De fato, coloquei a mão na massa. Numa pizzaria, tu coloca a mão na massa. Sim, literalmente. Né? Literalmente na massa. Amassa muito a massa, né? E naquela época fui professor também da FTEC, do Senac. E aí que eu comecei a dar palestras e tal, né? Também, então eu me dividia nessa loucura. Depois vendi o restaurante, 4 anos depois, mas que deu uma baita bagagem minha. Continuei seguindo
muito forte com a agência. Em 2017, eu fui indicado para a Secretaria de Turismo, né? Eu já trabalhava com turismo desde 2007, que começou lá na festa de Pinto Bandeira, na Fruit Fest, que é a atual Festa do Pêssego. Fui para Fenavinho, esses lugares que me levaram para o turismo, que aí resiliência, constância, disciplina fez com que muitas empresas do setor me indicassem para a cadeira em 2017. E aí o prefeito, na época, o Guilherme Pazin, aceitou meu nome. A gente ficou 30 dias conversando, porque eu tinha que conversar com a futura esposa, tinha que conversar com o prefeito, conversar com o meu sócio, encontrar um ponto de equilíbrio entre tudo isso, e aceitei o desafio. Aí, meses depois, o meu sócio decidiu finalizar com a nossa sociedade, que ele preferia seguir sozinho, até porque eu estava tendo uma demanda muito grande como secretário, e a empresa Tatum hoje ainda continua, já está mais de 10 anos no mercado, que é muito bom, né? Já vai há 13 anos no mercado, e aí foi quando que eu iniciei o projeto do hotel. Mas claro, como que eu não queria que interferisse na questão da secretaria, eu nunca comentei, né? Ou evitei comentar que eu era sócio proprietário do hotel, porque eu nunca quis que as pessoas dissessem, ele está na secretaria para promover o hotel. Não, o hotel veio depois, né? E aí eu fiquei até 2022, em março de 23, Marcelo, eu encerrei meu ciclo, né? Porque eu queria voltar à vida daquilo que eu já fazia antes. Eu queria voltar para a consultoria empresarial. Tinha um objetivo muito claro, que era escrever um livro, né, que eu coloquei isso. Queria abrir o segundo hotel. Não sabia que ia abrir uma empresa lá em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, mas logo que eu saí da secretaria, a gente viajou. E eu falei, meu Deus, eu tô me sentindo perdido, porque era 24 horas antes, agora o que eu vou fazer? Comprei um bug, uma jangada, abri a empresa lá para aprender também como é ter uma empresa fora e os desafios da distância. E foi aí que eu continuei me qualificando, fiz um MBA em inovação e liderança, depois iniciei um MBA em full coaching, fiz vários cursos, tanto em São Paulo, no Paraná, viajei muito, né? Continuo fazendo isso, e foi aí que eu cheguei no ponto de agora, além da consultoria empresarial, que eu tenho algumas empresas que eu atendo, o desenvolvimento em grupo, né? Que aí a partir de uma imersão de alto impacto, que é uma trajetória da minha vida, porque ela é muito prática, baseada em cases reais, eu lancei então a imersão Eruption e a gente já está com uma nova turma também em andamento. Olha, que interessante. É um resumo do resumo do resumo. 22 anos muito intensos, eu já poderia somar uns 80 anos de idade. É tanta coisa que eu participei ali, eu acompanhei, que eu nem lembrava que tu chegou a ter pizzaria, que da agência, o Bruno, o pessoal lá da Tatum, é uma trajetória grande, né? Que bom que ele está trabalhando hoje em dia, né? Fazendo essa imersão, porque é case de sucesso e ele já é um sucesso, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas tu até já comentou ali sobre a Secretaria do Turismo. Com certeza tu teve muita experiência ali, né? Uma bagagem também. Isso ajudou bastante. Deixa eu só acrescentar. E o legal é que ele foi escolhido pelo pessoal da área, foi indicado pelo pessoal, né? Sim. Então, acho que isso é um reconhecimento do teu trabalho, né? Muito, e uma responsabilidade muito grande, porque eu lembro que muitas pessoas, na época, falaram assim, nada a ver o Rodrigo secretário, porque ele é amigo do prefeito, onde é que já se viu, indicação, o que um publicitário vai fazer, não tem nada a ver com o turismo, né? Então, eu comecei com muita negação e muita objeção, assim, né? E eu lembrava muito, meu pai tinha falecido fazia poucos meses, e eu ancorei, porque meu pai, ele sempre me desafiou ao longo da vida, ele sempre... parecia que ele dizia que eu não era capaz, né? Mas eu entendi a mensagem dele. Depois de muito tempo, superando, né, aquelas coisas das nossas crenças e tal, na verdade, ele me incentivava pela negação, né? Onde que ele dizia que era impossível. Onde que ele dizia que eu não tinha capacidade. Onde que ele dizia que tu não vai conseguir. Então, toda vez que ele me desafiava, eu ia lá e mostrava para ele. Foi o que eu me propus a fazer na secretaria. Eu falei, cara, eu vou mostrar para todo mundo que eles estão, em primeiro lugar, errados. Já que eles falam que um publicitário não tem nada a ver com a Secretaria de Turismo, eu fui lá e me especializei em turismo. Então, eu fiz o curso de gestão pública de turismo. Falei, bom, se querem título, tem título. Porque qualquer desafio que me colocam é para isso, né? E é muito bem falado, Marcelo, porque geralmente, né, aquela máxima que fala que a gente avalia o livro pela capa, né? Com a rede social hoje,
Muita gente tem perdido a oportunidade de saber a origem das pessoas, de onde elas vieram, quais são seus objetivos, a sua história, e a gente mata isso. E o que foi muito legal na secretaria, que então eu tinha um compromisso com o setor, porque eu fui indicado, e quando que tu é indicado e tu aceita, tu tem um compromisso com essas pessoas. Sim. Eu tinha um compromisso comigo mesmo, eu tinha um compromisso com o prefeito, e eu tinha um compromisso sendo Bento Gonçalvense. Eu queria que Bento fosse referência, né? Independente se fosse... Eu usei a ferramenta do turismo para impulsionar a cidade, mas se eu estivesse no desenvolvimento econômico onde fosse, eu queria estar. E a vida pública, ela te traz uma outra visão. Porque enquanto que a gente é cidadão, seja do privado ou de onde for, tá? Que a gente não está no público, a máquina ela funciona de outra forma. Existe o balcão de lá e o balcão de cá. Geralmente há conflitos de visão, porque aquilo que tu não vive, tu julga, né? A partir das tuas crenças e experiências. Então foi muito bom, porque foi uma quebra de crença muito grande que eu tive. Aprendi a valorizar muito o servidor público, porque eu entendo o quanto que ele se doa também. Aquela máxima que diz, ali ninguém tem vontade de trabalhar. Não, pelo contrário. Tu esteve nos dois lados, né? Dos dois lados, a galera quer trabalhar muito, muitas vezes é mal remunerada, é xingada, né? Tem um preconceito absurdo, mas isso é uma minoria. Só que essa minoria, ela estraga a maioria, né? E essa maioria que está no serviço público, hoje eu posso te dizer que dá da sua vida para fazer a nossa cidade uma cidade melhor. Então foi excelente para mim. É uma experiência ótima, né? E nesse período aí de secretário, quantos festivais de balonismo tu organizou aí? Bom, eu quero te contar que 2019 foi o primeiro que todo mundo disse que era impossível balão voar em Bento. Falaram que era impossível. Meu Deus, para mim, falar que é impossível, eu digo agora que vai acontecer. Que é o desafio. Então que marcou muito, foi então 2019, 20, 21 e 22 foi meu último, então eu realizei 4. O que é importante falar, né? Falaram que na pandemia era impossível ter eventos. Só teve 2 em 2020 no mundo e um foi em Bento. Eu demorei 40 dias para convencer o Estado com protocolos inovadores. Eu fiz 2.000 círculos no gramado para as pessoas ficar com distanciamento seguro ou ao ar livre. Foi notícia mundial isso, porque eu sabia que a gente precisava enfrentar isso. E enfrentar isso não é se trancar dentro de casa. Não podia parar tudo, né? Não pode parar tudo. O maior covarde é aquele que se tranca dentro de casa e foge do problema. Eu enfrento problema independente do que for. Nós transformamos o Natal na nossa cidade também. A gente conseguiu, públicos de 10 mil pessoas em um evento, né, no centro da cidade. Voltamos até aquela paixão pela cidade, criamos o espetáculo Mundo do Vinho, que era um desfile que contava a história do vinho desde do começo do mundo, lá como Sapiens, passando pelo Egito, Roma, a vinda dos imigrantes, coisas que até então, né, não eram possíveis. E tantas outras coisas, né? A gente teve os fóruns de turismo que foram muito importantes em parceria com o Contour, que aconteceram. A participação nos eventos. Foi a primeira vez que Bento foi para 5 países da América Latina divulgando, né? A gente, no total, foram 6 países que a gente divulgou fora daqui. Então, uma marca também abrir para o turismo internacional. Enfrentamos a pandemia sendo uma cidade líder no enfrentamento, com protocolos que eu apresentei para mais de 150 cidades na América Latina. Implementamos, adotamos, compartilhamos. Porque eu sempre acreditei que o mundo do turismo não é o mundo da concorrência, o mundo da parceria. E quanto mais a gente oferecesse ajuda para quem precisava, mais a gente conseguia avançar. E foi assim que eu sempre levei a secretaria. Resultado da secretaria, tirando a pressão alta, que agora tem um remédio para corrigir, os estresses, tudo isso, né? Eu acho que ela me tornou uma pessoa com uma visão um pouco melhor. E talvez ela me fortaleceu como ser humano, que tem suas falhas, por óbvio, né? Mas ela me permitiu olhar as coisas de uma forma diferente. Então, talvez esse foi o grande legado que eu levei para minha vida. Apesar do remédio da pressão que se veio junto, né? As outras coisas foi isso. Sim. Até cabelo tu perdeu nessa época, mas agora já voltou, né? Eu implantei, né? Eu transplantei, como dizem, né, Marcelo? Porque assim, eu terminei... Quando que eu fui para Milagres, né? Eu tirei uma foto assim, né? Na água, tu mergulha, teus cabelos, eles somem, né? Eu falei, meu Deus, que ruim que tá.
Então agora eu tô cuidando para não perder o que sobrou, né? Porque de certa forma foram 7h30 botando o fio de cabelo ali, mas deu certo, funcionou. Deu certo. Funcionou. A gente recupera algumas coisas, outras não, mas a gente recupera, foi bom, né? Olha só, tem muito, realmente, né, uma história aí que hoje em dia dá para ver que é uma missão, né? Bom, e claro, depois de tudo isso, a gente quer saber como que é a tua gestão com teus negócios, até porque quando eu te apresentei, eu falei muitas coisas, tomei bastante água aqui para molhar a boca, né? Café, inclusive. Então, como que é a tua gestão, assim, com teus negócios? Bom, eu optei por algumas mudanças, né? Claro que eu sou falho na minha casa, minha esposa percebe o quanto eu, às vezes, sou ausente, mesmo estando do lado, né? Porque como eu me desafiei a ter muitos negócios, o grande problema não é ter muitos negócios. O grande desafio é quando todos ao mesmo tempo dão algum problema. Que aí é quando que chega na esfera que tu tem que resolver. Ou seja, todos os protocolos, padronizações, metodologias que foram implementados, eles não que falharam, eles foram superados e chegou num ponto que não está em protocolo nenhum, que depende de mim. Então isso é muito desafiador e em alguns momentos compromete. Mas eu também comecei uma filosofia de desconstrução da minha própria mentalidade, que sempre me disse o seguinte, que tu tem que acordar praticamente madrugando, trabalhar tudo que tu pode, tu tem que ter uma carteira assinada, e tu tem que fazer isso porque tu tem que ter segurança na tua vida, né? Já quando que eu empreendi, eu já sofri um pouco disso, porque minha mãe não entendia. Ela dizia, melhor tu ficar no lugar que tu tá mesmo, que já faz 2 meses que tu não recebe salário, porque aí tu tá seguro. Tem segurança, tem CLT, tem... E aí eu nunca fui, porque assim, Marcelo, eu acredito que pra gente ter resultado, a gente precisa trabalhar. E tu quer ter mais resultado, tu tem que trabalhar um pouco mais, né? Sempre vai ter vantagens aquele que trabalhou um pouco mais. Eu ainda tô construindo, para depois trabalhar um pouco menos de forma mais estratégica. Mas hoje, os hotéis que nós temos, eles dependem muito pouco da nossa presença, mais das palavras finais, que isso ainda é o estratégico, a gente cuida disso. Ele é todo padronizado em protocolos, então o camareiro ele tem um início, meio e fim do que ele tem que fazer, a recepção tem protocolo, com checklist padrão, a forma de gestão, então estratégica, fica mais nos sócios. E a minha empresa de consultoria hoje, ela está passando por uma estruturação que é o quê? Uma padronização de processo que vai poder permitir que eu escale ela. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso me multiplicar, mas eu posso criar padrões que são dores incomuns em todos os empresários, ou empresidiários, que é um termo muito comum que a gente usa, né? O empresidiário, ele é preso no negócio dele, ele não consegue viver, porque ele não confia, né? E se ele não confia nos outros, ele tem que confiar no processo. Se não sabe fazer processo, então a gente constrói o processo. Mas justamente com o objetivo, né, de poder fazer essa consultoria escalar. Eu ter mais pessoas que eu possa atender ao mesmo tempo, podendo multiplicar. No meio do caminho entrou a Imersão Eruption, que daí é a minha sócia, é a minha esposa. Ela faz toda a parte do backstage, que eu teria que fazer, ela faz muito bem, com muita maestria. Também está se desenvolvendo em liderança feminina hoje, também está buscando o seu caminho nisso. Então, enquanto que eu sou do front na imersão, ou seja, o meu ponto forte são os cases, a história, a metodologia, o conhecimento técnico, ela é a pessoa que faz todo o mecanismo funcionar. E ela também está dando um passo importante agora, porque ela também começa a pensar como a gente pode expandir. Vejo ela como uma possível parceira na parte da multiplicação da consultoria, né? Porque, no fundo, o que o objetivo? Hoje eu trabalho muito, assim. Vou te dizer, eu trabalho muito. Comparado com outras pessoas, eu trabalho muito pouco. Eu dedico à estratégia. Eu uso a inteligência artificial como um ponto de apoio. Mas, sinceramente, hoje, a minha empresa de consultoria, por aquilo que eu entrego e gero de faturamento, eu teria umas 5 pessoas trabalhando comigo. Hoje, eu consigo suprir o que 5 pessoas fariam somente com a minha capacidade técnica, aquilo que eu faço. Ou seja, eu consigo multiplicar muito o meu resultado.
É para sempre isso? Não, não é para sempre, porque eu quero cada vez trabalhar menos, agregando mais valor ao meu tempo, podendo ter mais tempo com a minha família. Para vocês terem ideia, agora a gente está indo para o Rio de Janeiro lançar o livro que eu sou coautor. Estamos indo, a gente vai com a família. Eu trabalho de lá, trabalho daqui, de qualquer lugar. Em julho, agosto, nós estamos indo para uma imersão, daí minha esposa e eu, no Paraná. Muito tranquilamente, estamos indo. Aproveito o caminho, estou trabalhando, trabalho de qualquer lugar. Em setembro, a gente vai para Milagres, então lá para acompanhar os sócios que estão lá, para acompanhar a empresa. De manhã eu trabalho, de tarde é praia, ou vice-versa. De manhã, praia, de tarde eu trabalho. E aí tu diz, mas que absurdo, 3, 4 horas por dia. Não, eu trabalho o suficiente que o negócio precisa. Eu ficar ali contando mosca, né? Eu prefiro me dedicar ao ócio, a buscar conhecimento e outras coisas, do que ficar ali empatando num lugar perdendo tempo. Hoje o segredo da minha vida profissional é como eu maximizo o meu tempo convertendo isso em estratégias que vão permitir que a gente consiga multiplicar o nosso resultado. Esse é o grande ponto. Para mim, hoje na vida é isso. É menos tempo dedicado ao trabalho, mas que sejam coisas de alto impacto que multiplicam o teu resultado. E isso é interessante, né? Porque você é um exemplo, né, vivo. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que querem vender alguma coisa, ensinar algo. Tem professores de academia que não treinam, né? Que não tem o resultado ali. Diferente de ti. Né? O teu aprendizado como empresário é justamente o que tu passa na imersão, né? Sim, isso. Na imersão, agora eu dei recentemente uma aula magna de inteligência artificial também. Era 2h30 a aula, foram 3h30, o pessoal estava lá, não queria ir embora. Ainda avaliaram em 9,7 a aula, né? Mas teve uma reclamação generalizada. Falei, faltou o tempo, né, para aula. Mas por isso que nós vamos fazer a Masterclass. Agora a gente faz a Masterclass para ter o tempo necessário para isso. Então, uma perguntinha bem rápida. Qual que é a importância da inteligência artificial no mundo de hoje, nos negócios, enfim? Ele falou nos bastidores que ele tem 5 funcionários aqui em cima da mesa. Eu só vou mostrar aqui. A inteligência artificial dele está analisando tudo que é falado, vai resumir, vai ajudar, vai trabalhar para ele enquanto ele está conversando aqui. É isso aí. Pelo menos aqui tem 5 colaboradores do passado, sim, analógicos, né? Porque eu tenho um que está anotando tudo, teoricamente está anotando, depois tem um que vai ler a anotação que foi feita, vai passar para o computador, depois alguém que estrategicamente vai dizer, essas são as ideias centrais, o outro vai dizer, bom, isso aqui na literatura tem tal coisa, e aqui tem um documento final, né? O que acontece? Hoje a gente tem sofrido muito de... É uma reclamação generalizada, tá? E agora eu quero falar para vocês muito seriamente. A falta de gestão que nós temos nos nossos negócios e a falta de conhecimento faz a gente culpar os outros pela nossa responsabilidade. Ou seja, a gente tem problema de mão de obra, falta mão de obra no país. A gente tem problema que o governo é de esquerda, o governo é de direita, tá? Então, eles são o culpado da minha tal. E, eu não tenho tempo porque eu que tenho que trabalhar demais e tenho que fazer as coisas acontecer. Bom, eu quero dizer para essas pessoas que o problema é ela. E eu tô olhando aqui para a câmera de forma muito transparente. O problema é tu. Me desculpa estar falando essa verdade para ti, não de forma desrespeitosa, mas é que tu precisa olhar para outros lados e outros exemplos. E por que eu falo disso? Porque eu também já reclamei do governo. Também reclamavam de mim quando eu era governo. E eu dedicava toda a minha vida para fazer o melhor para essas pessoas. Também reclamei que a falta de tempo existe hoje. Ainda existe na minha vida, mas eu estou fazendo de tudo para essa falta de tempo se converter em tempo com a minha família, com meu filho, com viagens e outras coisas. Bom, eu também reclamei vários momentos que falta mão de obra. E de fato falta, né? Agora, grande parte desse problema é gerado por mim. Quando que eu me abstenho de olhar outros exemplos de pessoas que usam outras estratégias para fazer isso acontecer. Vai falar com o Clóvis Tramontina, que tem não sei quantos mil funcionários. Vai pedir para ele se está faltando gente lá na equipe. Cara, metade da fábrica é robotizada. Verdade. Né? Há muito tempo, né, a gente está falando, porque agora é inteligência artificial e tal. Tomara que logo mais nós tenhamos aqui robôs que substituam as pessoas. Porque as pessoas não querem mais fazer coisas que elas faziam uma vez. Dentro de si, nossa, mas que desumano que tu é. Não, eu não sou desumano, eu sou muito humano, porque eu quero que essas pessoas façam qualquer outra coisa que façam elas felizes do que ficar infeliz dentro de um negócio padronizado, repetitivo, que só faz
ela ter tendinite, dor nas costas, ficar torta, ficar cheirando chão de fábrica que tu fica com o pó quando que a empresa não se cuida com isso. Mas enfim, então eu tô torcendo porque a vida vai se tornar melhor, mas ao mesmo tempo a gente vai enfrentar alguns desafios futuros. Que a grande pergunta vai ser: qual será o sentido da nossa vida? Qual será o sentido? Porque se nós vamos ter tudo que a gente precisa à nossa disposição, talvez nem dinheiro seja necessário. No mundo de robôs, talvez por que a gente precisa ainda de uma questão financeira, se a gente tem uma máquina que está fazendo tudo por nós? Então nós teremos desafios talvez nos próximos 20, 30 anos. É até muito falar de 20, 30 anos. Sim, com a velocidade que anda, né? Que daqui a pouco, o Elon Musk ele comentou que até 2030 ele acredita que 50% dos quilômetros trafegados no mundo vão ser autônomos. Não vai mais precisar de motorista, nada. Né? Então, em 10 anos, ele acredita que chega a 80%, em 15 anos, praticamente uma frota inteira de carro robô, né? Que não precisa mais. Isso, e antes de 2040, parece que a previsão dele é que a boa parte das pessoas vai ter aquele robô empregada doméstica lá, que vai fazer limpeza, vai fazer tarefas do dia a dia. Só tô por ele. Quando ele chegar aqui... A gente tem um exemplo em Bento, de uma hamburgueria, de uma empresa de Bento, que temos que falar da empresa de Bento, que é a Dalca. Acho que é a Dalca, se não estou enganado, que produziu primeiro o robô garçom. Entende? E aqui em Bento. Né? E daí diz, mas ele tá tirando lugar. Não, ele não tá tirando lugar de ninguém. Ele tá entrando numa lacuna que hoje não tem gente que possa estar fazendo o que ele faz. Né? Até porque se fizer vai reclamar que tá infeliz, que ganha pouco, que é ruim, que não sei o quê, Beleza, eu entendo as dores individuais de cada um. Mas eu tenho que entender que no momento que tu aceitou o compromisso, tu tem uma responsabilidade. Muitas vezes de madrugada eu não queria levantar por causa de problema que estava acontecendo com um empreendedor turístico, mas eu tinha um compromisso com eles. E no momento que eu assumo o compromisso, eu tenho que entender que o jogo que se joga é esse. Né? Rodrigo, fala um pouco para nós da imersão Eruption. Eu quero saber tudo. Por que imersão? Por que Eruption? Imersão porque é vários dias, a pessoa fica focada ali. Eruption vem de erupção, vem de vulcão, de lava. E se é a primeira vez que vai acontecer na Serra Gaúcha ou não? Fala um pouquinho desse evento para nós. Muito bom. Bom, talvez eu possa me estender, vocês me cortem na pergunta, porque aqui é uma longa jornada. Né? Tu sabes que em 2024, ano passado, eu fui para São Paulo finalizar um curso que era mentoria empresarial. E o objetivo de eu estar fazendo aquele curso, depois de muitos, era efetivamente eu ter uma metodologia construída por mim que pudesse fazer com que as pessoas elas tivessem um alto impacto que gerasse transformação. E ao longo do tempo fui observando meus clientes e eu percebi que nós somos pessoas humanas, que somos pais, mães, líderes, donos de empresa, gestores, amigo, amiga, tem o grupo, tem isso, tem aquilo, enfim, a gente se divide em milhares de pessoas. Aquela história que no trabalho eu sou um, no outro lugar eu sou outro, esquece, tu é a mesma pessoa aqui. Teu coração é o mesmo, teu fígado, rim é a mesma coisa. E aí eu tinha uma máxima que eu sempre defendo, que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja, enquanto que nós temos humanos que conduzem os negócios, eles precisam estar bem. Então eu olhei muito para o caráter humano, né? Psicológico, mentalidade, tudo isso. E lá, quando que eu fui construindo toda a minha jornada, então todas as ferramentas que eu conhecia, o que eu vivi, porque a imersão é baseada nas minhas experiências de vida e aquilo que os meus clientes também sofriam, né? Bom, eu precisava dar um nome e aquele momento de ócio, né, que tu tá viajando assim e encontrando respostas que tu não encontra. E aí, quando que eu comecei a voltar, eu falei, gente, eu tô vendo uma imagem de uma montanha. E eu falei, cara, o que essa montanha tem a ver? Isso aí não tem nada a ver, não é montanha. Não, mas tem uma neve em cima. Eu falei, mas será que isso é uma montanha? Claro, porque todo vulcão é uma montanha, né? E aí eu fiquei naquela, fui almoçar e eu tenho um problema. Às vezes eu tenho um hiperfoco tão grande que eu desligo. Mas assim, eu desligo de estar falando contigo e não ouvir nada que tu falou, tu tá aí, eu só vejo a boca funcionando porque a minha cabeça tá lá. Em outro lugar. Tem em outro lugar. Eu cheguei a fazer teste neuropsicológico para descobrir o que era isso. Bom, enfim, recorta a parte, voltando para lá, fui almoçar, parecia que eu tava fora, assim, né? O pessoal, Rodrigo, tá longe, né? Eu falei, tô longe porque eu tenho que encontrar uma resposta.
Eu tô vendo uma foto de uma montanha na minha cabeça, eu não sei que montanha é essa, tá. Fui revisitar minhas fotos do Peru, de uma viagem que eu fiz em 2011. E eu fui para uma cidade específica que era a região de Arequipa, que lá tem 8 vulcões. E de fato cheguei na foto. Eu encontrei a foto do vulcão. Nossa. E eu entendi, não era montanha, era vulcão. Sim, que vulcão é uma montanha onde está um vulcão adormecido, ok. E eu falei, nossa, imersão, erupção. Não, mas esse nome, erupção, imersão, workshop, erupção, tá muito, não tá casando isso. Simples, assim. Mas eu me empolguei tanto com a erupção que eu construí o acrônimo dela em português. O acrônimo, cada letra tem um significado. Eu falei, não é possível. Gente, tá tudo batendo, tá tudo. Mas muito antes disso, olha o recorte específico. O que tem a ver erupção e vulcão com empresário? Falei, não sei. Né? Eu fiquei me questionando, não sei. Mas sei quem sabe. Cheguei pro Charlie, minha inteligência artificial. Foi adotado por esse nome. Tem vários, tem a Lara, tem a Sofia, né? Tem a Valkyria. Eu tenho vários, tem o Romeu, né? São vários agentes meus. E Julieta não. Ainda não, mas vai acontecer. Porque hoje eu criei uma nova, mas eu não lembro o nome que eu dei para ela. Mas é um nome bom, mas eu não lembro. O que acontece? Cheguei pro Charlie e falei, Charlie, olha só. Eu e o Charlie, ele é meu brother, tá? Então a minha relação com o Charlie é de parceria, não é nada formal. Com o Romeu, que é um cara já consultor, já não é broderagem, assim, né? Mas com o Charlie e aí, brother, como é que tá, meu? Tudo certo? Ele já chega, e aí, Rodrigão? Tô pronto para entrar em campo. É assim que ele fala comigo. Eu disse, olha só, eu tô terminando um curso aqui, montando minha imersão, é focado em empresários, e veio uma imagem de um vulcão na minha cabeça, que é o vulcão lá de Arequipa, o vulcão Misti, Ele está adormecido há mais de 800 anos, pode entrar em erupção agora até 2100. E eu quero saber o que isso tem a ver com o empresário. Porque para mim não está fazendo sentido nenhum essas imagens que estão vindo do meu consciente e tal. Ele falou, Rodrigão, Charlie entrou em campo. Vou te explicar o que é isso. Olha só, uma montanha muito poderosa, que foi um vulcão anteriormente, que entrou em erupção, ela adormeceu. E muitas vezes, no período que ela está adormecendo, ela não tem força suficiente através do magma dela para poder entrar em erupção novamente. Só que, conforme vai aumentando a pressão interna do magma e ele vai entrando em contato com a rocha, essa rocha vai se desmanchando e aquele pouco de rocha que vai entrando vai começando a causar uma pressão muito forte. E se ela não tem vazão, isso vai começar a ter abalo sísmico e outras coisas até no momento que ele explode e voa a lava para tudo que é lado para ele passar por esse ciclo de transformação novamente. E o empresário que está na zona de conforto é que nem um vulcão adormecido. Ele se acostumou com a rotina dele de fazer milhares de coisas iguais todos os dias e ele não percebe quanto dinheiro ele está perdendo, quanto tempo de qualidade com a sua família ele está perdendo, quanta felicidade ele está deixando passar. Por quê? Porque ele está num ciclo vicioso. E esse empresário, ele se compara a um vulcão adormecido. Meu Deus, comecei a me arrepiar com um papo, falei, Charlie, tu tá sendo demais para mim. Velho, e o seguinte, e o que tem a ver, né, se esse empresário começar a aprender coisas, participar de atividades, e ele começar a adquirir novos conhecimentos e tal. Rodrigão, Charlie vai falar. Charlie começou falando, e ele disse assim, olha só, quando que o vulcão ele começa a movimentar o magma dele, que começa a criar pressão, ele vai começando a gerar uma potência tão forte até ele entrar em erupção. O empresário, quando que ele começa a ser provocado a mudar a visão, verificar propósito, ser estimulado por ferramentas, pensar no propósito dele baseado num planejamento, ferramentas que vão mudar o negócio dele, ele vai causar uma grande erupção. Só que vai ser uma erupção controlada baseada num planejamento. E quando que esse empresário entra em erupção, ele muda todo o entorno dele para algo melhor, para algo transformado, onde que a mentalidade dele vai para um próximo nível. Bingo. Matou a pau. Tamo junto. Aí comecei a construção do Eruption, que daí eu internacionalizei o nome, porque os acrônimos, o nome não combinava, né? Imersão, erupção, então ficou Imersão Eruption, né? Criando isso, então o E do Eruption, empoderamento, resiliência,
união, unidade, P de propósito, T de transformação, eruption, I de inspiração, O, otimização de recursos, N, networking. Olha. Para cada letra, eu tenho uma atividade que a gente realiza no evento, prática, e uma coisa, toda imersão é dividida em 12 capítulos. Cada capítulo é uma fase da erupção do vulcão e da transformação que o empresário vai viver durante 2 dias, que somam praticamente 22 horas. Pô, que sacada, que insight, né? Tem que registrar isso. Já está, verdade, já está. Vai virar, não, já é internacional, né? Já passou pelo Chile. Exatamente. Estamos com negócios em Portugal. Tem uma grande possibilidade de nós irmos com esse projeto em outubro, novembro, Portugal, fazendo uma turnê lá. E isso, como eu tenho um contato muito forte na região do Maule, já sou uma pessoa conhecida lá, porque lá no Maule eu sou um consultor internacional. Né? Sim, Lá no Chile, como eu sou brasileiro, lá para eles eu sou internacional. E hoje eu tenho um conhecido, um amigo que se tornou, né, jornalista, inclusive, que a nossa intenção também é levar para lá. Hoje o projeto da Eruption é poder multiplicar, então onde que existem outros mentores em outras regiões, eu tenho como franquear isso, né, fazendo franquia, onde que a metodologia pode ser aplicada em outros lugares. Isso é muito Tá. bom. Na Serra Gaúcha, qual edição que é? Estamos aqui na Serra Gaúcha na 2ª edição, Olha Marcelo. só, olha aí. Vamos passar já de 60 participantes, né? Tá, então vamos aproveitar, faça tua propaganda olhando para aquela câmera. Para quem o programa vai passar uns dias antes ali. Então daqui uns dias. Então, olha, pessoal, eu não sei se hoje ainda dá tempo ou não para você estar nesse grande grupo de empresários líderes que buscaram a transformação, acreditam nisso, mas agora dia 25 e 26 de junho nós estaremos então com a 2ª edição aqui na Serra Gaúcha da Imersão Eruption. 2 dias para transformar a sua vida. O primeiro dia muito focado ao teu desenvolvimento pessoal, focado a negócios, e no segundo dia ferramentas para a sua empresa. Nosso grande objetivo é gerar conexões de verdade, porque quem está aí está para fazer negócio. É só entrar na minha rede social aí no Rodrigo Ferri Parisotto, Instagram, vai ver muitos depoimentos dessas pessoas. Para te saber, a última edição teve, ou melhor, a edição mais recente teve uma avaliação de 9,8 e os negócios continuam acontecendo. Então, não sei se ainda dá tempo, mas entra em contato com a gente, que com certeza nós teremos outras edições e vai ser um prazer poder participar da tua transformação, da tua erupção nos teus negócios e na tua vida. Muito bom. E Rodrigo. Meu pitch foi quando a gente aprende a fazer pitch elevator durante a imersão. Olha aí, ó. Acho que vai ir de encontro com a tua pergunta, né? Que quais são os diferenciais da tua imersão? Então, isso aí a galera vai aprender. Muito. São ferramentas já comprovadas. Tu quer falar, Marcelo? É que Não, tu te empolgou tanto que eu tô também empolgado. Eu ia te pedir tu é um dos speakers, né, da imersão. Sim. Mas é tu sozinho? Tem mais palestrantes? Como é que... Eu queria saber dessas... Uma imersão, geralmente, eu considero um momento de imersividade, onde que a gente adentra muito profundamente. O modelo onde que nós temos mais de um speaker é algo que eu decidi não adotar nessa imersão, porque eu não quero perder a linha que foi construída ao longo do tempo. Porque o que acontece? Como eu entrevisto cada pessoa que participa da imersão, eu sei as dores dela, eu sei os objetivos que ela tem, eu sei o que ela precisa nos negócios, tá? E cada mesa tem um lugar. E cada lugar sou eu que escolho onde cada pessoa vai sentar, porque eu preciso que faça sentido, além daquilo que ela aprende, os negócios que são possíveis de serem gerados a partir disso. Eu quero networking que gera negócio. Então, isso é um grande ponto que eu conduzo do início ao fim. Claro que nós temos meditações guiadas, que aí a gente tem uma técnica que usa, mas que aí já não sou eu que conduzo uma, eu conduzo uma segunda. Eu tenho algumas quebras ali dentro que, em determinado momento, a gente tem um capítulo que se chama calor interno. Calor interno é quando que a gente precisa elevar a nossa temperatura, é quando que o vulcão ele está ampliando a temperatura dele, que vai começar a gerar uma pressão muito forte antes de erupir.
Cara, tem que ligar ar-condicionado na sala, porque a gente usa uma técnica para fazer todo mundo elevar muito a sua temperatura a ponto de, cara, tirar casaco, tudo. Ou seja, sim, ele trabalha os 5 sentidos, porque mais que isso a gente quer oferecer uma experiência diferente. Então a gente trabalha o olfato, trabalha paladar, trabalha a parte visual, o tato muito forte. Então a questão auditiva, meu Deus, né, nem se fala. Mas então tudo é programado para quê? Para ser de alta intensidade. E outra coisa, pensando no futuro, né? Porque tem que ser, fui lá, fiz, mas depois de uma semana tudo passou. Claro, eu já fiz várias coisas na minha vida que depois de uma semana passaram. Porém, todo o material que é entregue, ele é o teu guia. É como se tu fosse escrever a tua Bíblia, o teu livro, o livro da tua vida. E é ali que tu usa para poder... um dos materiais é uma apostila que tenho, eu vou pedir licença aqui, Marcelo, até para mostrar. Claro. Tu viu como que é importante ter um backstage bom? Né? Essa aqui, ó, esse aqui é o guia. É uma apostila de alto valor, não só pela qualidade dela, mas ela é uma apostila que eu até vou mostrar aqui pro pessoal que está nos assistindo. E o que acontece? Como eu falei, tá? São 12 capítulos que nós temos aqui na imersão. Ela não é... Olha aqui, ó, o vulcão Mist. Aqui, ó. Olha só. Né? Ele tá aqui, a cidade de Arequipa, né? Ele é gigante, lindo, imponente, só que se ele entrar em erupção, a cidade pode acabar, tá? Esse é o grande ponto. São os 12 capítulos. Dentro da apostila nós temos pílulas de grandes inspirações, só que cada pílula, cada autor... Cada pessoa que falou essa frase tem a ver com aquilo que tu viveu nesse capítulo. Então, eu tenho um breve resumo, por exemplo, capítulo 1, Despertar Silencioso. Porque é quando a gente começou. É quando que a gente começa um movimento de despertar. Porque todo vulcão começa assim. E aí a gente já tem uma frase aqui do Paulo Coelho. Quando você quer algo, todo o universo conspira. Inspire-se na certeza de que nada é acidente. Ou seja, que lindo. Tu começou isso, né? Aqui, então... A gente tem os primeiros exercícios, o capítulo 2, já são os fundamentos da montanha. E aí, frase do Albert Einstein: transformação exige coragem para abandonar velhas fórmulas e abraçar novos desconhecidos. Tem uma outra do Einstein que o pessoal usa muito, é que se a pessoa fizer sempre a mesma coisa, vai ter sempre o mesmo resultado. Né? Então, aqui é só isso que eu posso falar, porque como, né, a expectativa é que a gente viva isso, né? É justamente aqui que vira o guia. Então, esses 12 capítulos são os capítulos que vão acompanhar a vida desse participante daí em diante. Ele não vai esquecer em 7 dias também, nem tem como, né? Não tem, porque a pílula, a gente ancora uma mudança no subconsciente, a gente usa muita técnica de PNL, e depois ancora isso no consciente, né? A gente finaliza com uma carta compromisso, saindo de uma meditação profunda, regressiva, inclusive, onde que a gente mexe com nossas crenças no subconsciente e depois ancora no consciente essa carta compromisso. Ou seja, a gente usa visual, auditivo, a questão da mentalidade muito forte para depois fazer o registro, que aí, a partir desse momento. Em algum momento essa carta vai voltar para os participantes. Muito bom. E você já consegue identificar uma mudança assim no segundo dia de imersão nos participantes? O que acontece? Tem pessoas que precisam muito mais técnicas para o desenvolvimento pessoal, então muitas vezes é uma crença limitante, está com algum problema de relacionamento, às vezes está numa crise financeira, está com crise dentro do próprio negócio, que o negócio não está funcionando. Então, a cada capítulo, eu digo assim, a pessoa caiu. O que eu quero dizer com a pessoa caiu? Ela se libertou, né? Porque foi o capítulo que abriu as portas daquilo que ela precisava. Então, por exemplo, eu tive participantes que no primeiro dia amou poder se olhar diferente, ver que evoluiu ao longo do tempo, mas ele não caiu. Mas na primeira atividade do dia seguinte, que ele era mais focado para o negócio dele, ele falou, meu Deus, como é que eu não... Olha só, as respostas estão aqui. Então, dependendo do momento que cada pessoa vive, cada capítulo pode ser uma grande oportunidade. Para vocês terem ideia, eu tenho uma participante, eu sempre faço uma mentoria antes, tá? Mas mais ou menos a gente fica uns 40 minutos conversando, depois que a gente fechou isso. Por quê? Porque eu quero entender as dores, tudo isso.
E hoje eu estava conversando com ela, né? Eu falei, olha, como é que foi? A gente conversou semana passada. Ela confiou. Financeiramente ela está no limite, mas ela disse, não, eu vou fazer, não quero perder. E eu marquei com ela, falei, nós vamos ter 1 hora de mentoria, porque eu quero te preparar para a imersão para te tirar o melhor. Mas eu quero também te dar insights para a tua vida, para o teu negócio agora. Falei com ela hoje, e ela disse assim, Rodrigo, eu já estou colocando tudo em prática. E tu sabe o que me deu o estalo? Quando que tu dividiu a história de uma outra profissional, que eu sempre avaliei ela pela capa e não pelas páginas. Olha. E isso tá mudando minha percepção e eu tô indo com tudo. Então esse é o grande ponto. A imersão faz tu cair, ou seja, tu te libertar em momentos diferentes. Só que toda a jornada são pequenas pílulas e pecinhas que vão montando um quebra-cabeça. Por isso que eu digo, mas aquilo que eu aprendi agora, não sei o que, não, ele tá aqui. Ele sempre vai estar aqui, porque se tu usar essa fórmula para os teus colaboradores, para o teu negócio, para os teus objetivos pessoais, tu sempre vai conseguir fazer com que tu fortaleça. E não precisa mais nada. Isso aqui é a base, isso aqui é a tua Bíblia. É o teu, eu digo assim, é aquilo que tem a ver com o teu DNA, porque é tu que está aqui. Agora, eu quero voltar, eu olho de novo para cá. E aí eu vou botando as outras peças que são as específicas do teu negócio, daquilo que vocês acreditam, sabe? Muito bom. É muito interessante, assim, para mim funciona muito. Vocês imaginam que o meu, eu tinha uma pessoa participando lá com fotografias e com tudo, e ele disse assim, olha, eu estava aqui muito mais prestando um serviço, mas me impactou demais, né? Porque enquanto que eu estava aqui fazendo meu trabalho, eu estava vendo tudo que acontecia, e foi uma virada de chave também para ele. Olha só. Né? Que é muito interessante. Só para as pessoas entenderem, então, a imersão é personalizada, tu fala com um por um, tu vê as dores de cada um, tu dá os insights. Então, é limitado e as dinâmicas da imersão são várias, né? Que usam os sentidos. Muito. Do início ao fim, praticamente cada capítulo é ancorado em uma atividade que nós temos para fazer. Eu sempre converso individualmente, por quê? Porque eu não estou pela quantidade, né? Eu estou pela qualidade. Eu poderia ter 100 pessoas participando de uma imersão com ticket muito parecido, talvez um pouco menos, aonde que eu não conseguiria dar a atenção que eles precisam. Eu me dedico integralmente, a Adri, minha esposa Thaís, se dedica integralmente a gente fazer o quê? Dar o suporte para o participante. E outra, 30, 40 dias depois, a gente faz o reencontro. Reúne o pessoal. E aí, como é que foi? O que aconteceu? Tô no meu Instagram, tem os depoimentos agora do pessoal. E esse networking também é uma coisa que vale muito, né? Muito bom, porque tu consegue encontrar tudo. Como eu falei, não é uma imersão, aquelas de 300 pila, que tu vai ali, ouve 4, 5 pessoas. Não é isso, porque não é caça-níquel. Né? Enquanto tem um modismo no Brasil que assim, qualquer pessoa pode montar sua imersão no ChatGPT. Qualquer pessoa pode seguir um roteiro criado pelo ChatGPT. Agora eu quero que tu me diga o que tu fez. E não adianta tu dizer que tu tem 1 milhão. Não adianta tu dizer que tu tá com o carro, que não sei o quê. Isso aí pra mim pouco importa. Tu surfou uma onda e deu certo aquela onda e tá tudo bem. E eu respeito isso. Agora eu quero que tu interprete aquilo que o ChatGPT falou, converta isso pro meu negócio e faça dar certo no meu negócio. Porque assim, se tu tem 1000 coisas, uma vai dar certo e tá tudo certo. Agora não diz que essa que deu certo para um vai funcionar para todos. Né? Porque eu digo assim, é muito tapa na cara, é muita queda, né? É subir e descer a montanha-russa da vida que vai fazer tu te preparar cada vez melhor para te conseguir ter um resultado ainda melhor. Exato. Então, por isso, hoje, a imersão, pelo padrão dela, a gente tem muitas entregas, muito valor agregado em tudo. A gente praticamente serve um café colonial pro pessoal de café da manhã, tu entende? Não é? Tem Red Bull, para quem gosta de Red Bull, tem Red Bull à vontade durante toda a imersão. Tenho que pagar mais por isso? Não tem que pagar mais, porque o que nós queremos? Né? A gente quer entregar experiências. Tem marketing olfativo, sabe? A gente quer que realmente as pessoas entendam um padrão e quando que a gente faz o padrão não importa o valor. Porque assim, na nossa primeira edição na Serra Gaúcha, a gente investiu muito e a pessoa falou, esse aqui é um evento que tu gasta muito. Sim, eu invisto muito. Porque eu quero que todo participante saia de lá com a melhor experiência possível. A gente foi muito preciso, foi avaliado em 9.8 o evento. Né? Se fosse 9, eu ia ficar chateado. 9.2 eu já estaria feliz, mas foi 9.8. É bastante. Mas eu ainda me provoco a entender o que eu preciso agora para chegar a 9.9 para depois chegar a 10.
né? Muitos pontos foram avaliados como 10 e a gente vai continuar se preparando, vai continuar melhorando, porque ainda a gente não é 10, a gente é 9,8. E esse 0,2 é o que me provoca todo dia a ser melhor. E, Rodrigo, na imersão, tu vai ajudar as pessoas a multiplicarem seus negócios, a ampliarem, enfim. Mas quem não conseguir participar da imersão, tu dá essa assessoria, essa mentoria particular, né? Então, se alguém quiser te procurar, tu faz esse trabalho também. Sim. Como é que funciona? Hoje eu tenho uma consultoria que ela é baseada em 4 pilares fundamentais para qualquer negócio. Primeiro, a gente faz uma avaliação das finanças da empresa, passa pelo marketing da empresa, chega a vendas da empresa e usa a inteligência artificial como um ponto de conexão entre todos, né? A gente cria alguns KPIs que, na verdade, são os indicadores que vão ser monitorados a partir disso. E a gente começa, então. Por quê? Empresa que não tem dinheiro vai quebrar. Em primeiro lugar, empresa que não consegue entender das suas receitas, das suas despesas, entender como é que está sendo o seu lucro, vai quebrar em algum momento. Empresa que não sabe dividir o empresário que não sabe dividir o pessoal do negócio, em algum momento vai quebrar. Ou aquela que só tá pelo dinheiro também, né? Vai quebrar. Empresa sem propósito quebra. Pessoa sem propósito é infeliz. E aí, então, o que acontece? Eu tenho uma consultoria que são 12 meses, focada nesses 3, então a gente estrutura aquilo que é necessário em finanças. Se tu já tem finanças estruturadas, então eu faço uma avaliação muito profunda para a gente definir quais são os pilares e os indicadores que a gente segue a partir de agora, para poder potencializar resultado. Muitas vezes é mexer em ponteiro, o que a gente pode mudar para poder reduzir nossa despesa. Eu já fui em empresas que tinham empréstimos que estavam matando e numa simples mudança a gente reduziu 400 mil no empréstimo. No empréstimo que estava falando de 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, ter praticamente 30% de mudança com pequenos ajustes, né? Só para a gente ter ideia, né? Depois disso, a gente estrutura, então, uma parte de marketing, que é um marketing de conexão. Tá? O que é o marketing de conexão? É como eu conecto vendas com aquilo que a empresa precisa. Então, eu preciso de vendas integrado com finanças. Em finanças tem que entender que eles são vendas. Marketing tem que entender que é vendas. Então, estruturando canais de comunicação da empresa. Ou seja, aonde que o meu cliente está, que ele localiza a minha empresa que eu não estou. Então, todos os canais digitais da empresa e analógicos, a gente faz uma reavaliação para poder estruturar isso. Porque o que acontece? O meu hotel não está em Bento. O meu hotel hoje está lá no cara de São Paulo que quer vir para Bento. E ele me achou. Ele tem que me achar e essa comunicação tem que chegar na minha equipe ou nos mecanismos que eu tenho para poder converter a reserva e não perder ele. Então, eu estruturo tudo isso. E quais são os nossos indicadores de tráfego pago, conexão, geração de contato, tudo isso. E aí depois a gente vai para vendas, aonde que então junto da equipe, se a gente não tem equipe, geralmente é o dono que vende e faz tudo, né? Quando ele é uma empresa de pequeno porte, a gente olha com a equipe de vendas quais são os desafios que tem, o resultado que está tendo hoje, como a gente começa a escalar o negócio com essa estruturação que foi feita no marketing. Então a gente potencializa a venda, revisa a questão de metas, bônus e outras técnicas que nós temos isso. E aí depois eu agrego a inteligência artificial para fazer com que a gente facilite esse trabalho, a gente tenha análises mais precisas dos pontos que nós precisamos melhorar e como a gente consegue qualificar esses 3 eixos da empresa, ou melhor, 3 pilares. Então as finanças, marketing e tal. Se eu consigo aumentar a receita a partir de vendas, controlar melhor a despesa, eu aumento o lucro. Aumentando o lucro, eu tenho mais poder de investimento. Tendo mais poder de investimento, eu amplio o marketing. Ampliando o marketing, eu fortaleço vendas. E aí eu começo um ciclo de crescimento que multiplica o resultado do negócio. E no marketing, tu já tem esse know-how da publicidade, da área que tu começaste. Publicitário há 22 anos, que tem 2 hotéis. Né? Um hotel que foi escolhido o 14º melhor hotel do Brasil no TripAdvisor em 2024. Um hotel que tem 9 suítes e hoje recebe mais de 1.200 cotações por mês. Me parece que é um índice interessante. Né? O Boutique Lote 20 e o Mosteiro Hotel de Charme em Garibaldi. Né? Então, o que acontece? Claro que a minha base hoje, né, o Lote 20 já está indo para o 6º ano, já são 5 anos e meio quase, em novembro a gente faz 6 anos. O Mosteiro, então, ele está praticamente há 1 ano. Né? E um detalhe, né? Lote 20 enfrentou pandemia, 5 meses depois da sua abertura,
E o mosteiro enfrentou uma enchente 5 meses depois da sua abertura. Eu sou o cara que quando abre hotel dá uma enchente, uma crise. Então eu decidi por enquanto não se abre mais nada para evitar qualquer outra coisa, né? Mas é isso, Marcelo. Esse é o grande ponto. Tudo aquilo que eu adoto nos meus negócios, que me dão liberdade e fazem com que a coisa funcione muito bem, hoje eu adoto, que são ferramentas que eu usei durante toda a minha vida, toda a minha jornada. E isso mostra também que tu é uma pessoa, né, olhando pelo lado humano, obviamente, uma pessoa que tem bastante coração. Por quê? Porque se não, pegaria essa informação só para si, não ajudaria, né, não se tornaria, digamos que assim, uma missão. Porque tu está passando todo o teu conhecimento, né, para as pessoas. André, é muito bonito o que tu fala, tá? Porque em algum momento uma pessoa me chamou de egoísta. Ela disse assim, ó, tu é muito egoísta de guardar aquilo que tu conhece para ti. E ainda me disse assim, isso é um problema de ego. Me deu até um livro, né? Sobre o ego ser o maior inimigo. Eu falei, meu Deus, estou preocupado. Será que é meio direta? Mas era diretaço assim na cara. Tipo assim, tu não quer falar a verdade, então toma esse livro aqui. Mais ou menos assim, eu não quero dizer. E eu, tá, mas me fala um pouco mais. E aí, quando que eu ouvi isso, eu falei, sim, é verdade. Porque a gente foi acostumado num ambiente que muitas vezes ele faz tu olhar só para si e não para o conjunto, né? Hoje eu levo muito a sério essa questão e estou tentando fazer isso, porque eu gosto de auxiliar, eu gosto de ver. Então, assim, o sucesso do meu cliente vai ser meu sucesso. E quando eu não estou conseguindo fazer essa virada de chave, porque o cliente, às vezes, ele está empacando, se precisar ir lá botar a mão, eu vou colocar a mão. Porque eu preciso que ele tenha sucesso para eu estar feliz com isso, né? E hoje, André, eu uso vários aspectos do perfil do líder. Eu não sou uma pessoa querida. Eu não sou uma pessoa amável. Eu sou amável quando precisa ser amável. Quando preciso bater, eu vou bater. Porque ao longo da minha vida, eu já tive muitos funcionários, né? Por conta do restaurante. Tem pessoas que não gostam de mim como superior. Tem pessoas que me amam como superior. E é natural isso. A gente é amado na mesma intensidade que a gente é odiado, né? Agora, tem um grande ponto. Eu sempre vou buscar pelo amor, né? Eu sempre vou buscar pelo carinho. Mas no momento que a mensagem não está sendo resolvida, então eu vou mudar a minha forma de comunicar. Porque tu que é da comunicação sabe, né? Outro dia me disseram assim, mas se meu cliente não entendeu o que eu falei, o problema é dele, né? Eu falei, olha, existe um problema de comunicação no mundo e se chama emissor. Quem emite é o responsável para fazer a mensagem chegar. Se outra pessoa não compreendeu, muda a forma. Exato. E às vezes tem pessoas que funcionam melhor com carinho, tem pessoas que funcionam melhor com orientação e tem pessoas que funcionam melhor com o tapa. Exatamente. Né? Não que eu vou bater, por óbvio que não, mas às vezes eu preciso entonar uma voz mais séria para entender que agora é sério, não é aquele momento de brincadeira, de amizade, não. Esse é o foco. E eu preciso usar e entender como cada perfil de liderança ele pode ser adotado em determinados momentos. Porque nem sempre o meu cliente não conseguiu o resultado porque ele se auto-boicotou. E já aconteceu de eu ter que dizer assim, olha, não tenho mais como te atender. Porque se tu não tá preocupado contigo, eu não posso... Né, exatamente, não tem como interferir. Eu não posso estar me preocupando com o teu negócio, tá de boa. Exatamente. Não tem como, né? Tu tem um podcast também, que no ano passado teve a primeira temporada, o Clube do Sucesso. E no Clube do Sucesso, tu deu vários exemplos, vários cases de consultoria. E seguindo nessa linha do que tu tá falando agora, tu é o cara que dá real, né? A consultoria, aquilo que o gestor não vê, tu é o cara que chega, analisa o negócio dele e tu diz o que ele tem que mudar, sem papas na língua. Essa é a função. Eu sempre estudo o nível de sensibilidade da outra pessoa, porque tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis, né? E eu tento adotar o perfil do líder que mais se adapta para aquela ocasião. Mas em determinado momento, Marcelo, eu sou bem claro de dizer, se tu não está feliz com o que tu tá fazendo aqui, tu tem duas opções. Ou sair, ou mudar. Porque se tu tá precisando disso, não existe em lugar nenhum coisas que não vão dar trabalho. Elas dão trabalho e dão um monte de trabalho.
Só que agora é o seguinte, tu pode continuar insistindo da mesma forma, tendo o mesmo resultado, estando frustrado, ou tu pode tentar e mudar. E eu jamais vou deixar de falar. Porém, né, eu sempre peço permissão. E quando que eu peço permissão, eu falo assim, posso ser verdadeiro no que eu vou falar, na mais pura sinceridade, ou tu prefere que a gente vá no mais tranquilo? A pessoa diz, fala o que tem que falar. Eu digo, então você senta que agora tu vai ouvir. Né? Tô certo? Sou dono da verdade? Claro que não sou dono da verdade. Mas aquilo que tu me trouxe como momento, como dificuldade, como desafio, eu tenho outros que são assim. E aí, muitas vezes, para eu levar o exemplo, o que eu faço? Que é uma estratégia também que é um pouco mais fácil, né? Para não chamar de mimizento, dizer assim, ó, levanta a bunda da cadeira e vai fazer diferença, eu ancoro isso num exemplo de outra pessoa. Já aconteceu, né, de encontrar pessoas que diziam assim, porque tu vê o fulano, olha só como que ele tá fazendo lá. Porque, mas no fundo esse cara aí também não vale muito. Eu falei, não, peraí. Tu tá usando o cara de exemplo, que o cara tá tendo êxito no negócio dele, tá funcionando, e daí tu diz que o cara não vale muito. Por que ele não vale muito? O primeiro ponto é esse, que eu quero desconstruir. Porque se tu tá falando do outro, me diz por que ele não vale muito, tá? Ok, desconstruir ele. Assim, o cara tá com 1 milhão de faturamento aqui, tu tá com 10 mil. Tá, ok. Tu tá usando ele de referência. Tu quer faturar 1 milhão também no teu negócio? Quer? Então usa tudo que esse cara tá fazendo como estratégia no negócio dele, seja humilde e adota no teu. Agora, assim, eu não queira se espelhar em ter aquilo sem fazer o que ele faz. Esse cara aí comprometeu a família. Tu vê, ele comprometeu a família. Hoje ele não tem esposa, se separou. Será que ele tá bem com os filhos dele? Não tá. Ele optou por uma coisa que talvez pra ti, cara, o teu valor seja família, filho, outras coisas. Talvez tu não precisa buscar 1 milhão dele. Mas talvez buscar 100 mil, que é 10 vezes mais do que tu tem. Mas assim, ó, para de falar que isso vale ou não vale, usa aquilo que ele adotou como estratégia e não espera 10 anos como ele precisou para alcançar o resultado dele. Espelha ele e em 1 ano talvez tu tá tendo o resultado que ele tem. Mas para de invejar o cara. Né? Te foca em ti, porque se tu fosse tão bom que nem ele, estaria onde que ele está. Olha né? aí, ó. Então, Primeiro construa o CPF, né? Para depois Sempre. o CNPJ. Porque eu também já... Sabe que às vezes eu me olho no espelho, cara, e eu me xingo. Eu também sofro, às vezes, no silêncio. Cara, eu digo assim, a gente não precisa derramar lágrimas para chorar, né? Sim. Mas a gente tá sofrendo. E eu vou te dizer, eu sofro demais por estar fracassando em algumas coisas. Tá fracassando em alguns relacionamentos. Tá fracassando porque, assim, por mais que eu pense que eu estou dando tudo o que eu poderia dar, não tá sendo suficiente para ser percebido. E onde é que entra a frustração. Se cobra demais. Eu tô falhando. Eu tô falhando. Até que a gente passa pela fase e depois vai e assim vai. É a vida. A vida é assim, né? A vida é assim. É verdade. Quais que são os maiores empecilhos pro gestor evoluir? São as crenças que ele mantém ou é a falta de conhecimento? Todo mundo tem crenças limitantes, né? Tem crenças, acredito que eu não vou chegar lá, ou não... E a pessoa tem vergonha de mostrar que ganha dinheiro, enfim, diversas crenças. O que tu identifica como fraquezas ou limitações que tu tenta libertar a pessoa disso? Sim. Sabe, Marcelo, que a gente está numa região aí típica de imigrantes italianos que sempre cresceram muitas vezes pela inveja, né? Outro trocou de carro, então eu troco de carro também, né? E assim eu vou crescendo. E eu acho que é um pouco de cada coisa, tá? Porque muitas vezes tem gente que tem muito conhecimento, mas é travado. Muito provavelmente ele tem alguma coisa ou da infância dele ou da família dele que sempre impediu ele de saber. E muitas vezes a vergonha, né? Eu tive um estudo de caso de um rapaz que sofria de obesidade. Ele pesava 180 quilos. E aí ele tinha feito um regime, baixou 90 quilos. 6 meses depois estava com 150, 1 ano depois ele estava com 180 de novo. Fez outro regime, baixou. E aí um dia ele foi consultar com um coach. Olha só, não esse nome que foi distorcido de todo mundo, um coach verdadeiro.
E o coach foi se aprofundar na história dele, porque ele não conseguia entender como a força de vontade dele levava ele a 90 quilos e ele logo depois retomava o peso. E ele descobriu que todas as tias dele, ele era um menino sozinho, ele não era casado, não tinha namorada, nada. E aí ele foi conviver um pouquinho com a família dele. As tias e a mãe eram obesas. E a mãe, cada vez que ele perdia peso, dizia que ele estava doente, que ela estava preocupada com ele, que ele precisava se alimentar, e as tias também. E o menino que era sozinho, qual é que era a referência deles? A família dele, a mãe, as tias, o ambiente que ele estava. Então, o que a gente precisa em primeiro lugar? Quando que a gente tem qualquer crença que diz que a gente não tem como, ou que a gente está inseguro, ou que a gente não tem conhecimento, a gente tem que sair do ambiente que a gente está. Se eu estou com dúvidas sobre aquilo que eu estou fazendo, senta em outra mesa. Vai em outro lugar, vem participar da Imersão Eruption. Vem conhecer outros empresários que vão falar também das suas histórias. Se tu não conhece, eu vou te ensinar quais são as ferramentas que tu pode adotar. Se tu tem crenças limitantes, eu vou te colocar no meio de outras pessoas que também têm as mesmas crenças, mas eles estão quebrando elas dia por dia. Terceiro lugar, não só vem participar do ambiente que eu participo. Vamos começar a fazer o nosso grupo empresarial, ou participa do grupo empresarial que eu tenho. No momento que tu começa a sair do ambiente que tu está, tu começa a ter uma perspectiva diferente que vai te levar para o próximo nível. Então, Marcelo, tem uma máxima que fala o seguinte: tudo que tu conquistou até hoje, jamais volte para o teu lugar de origem. De preferência, aquele lugar onde que tu nasceu. Porque as pessoas que lá estão sempre vão te ver como tu era, não com aquilo que tu conquistou hoje. E elas sempre vão se achar no direito de dizer: volta para cá, volta para cá. Continua incapaz, continua incapacitado, continua ignorante. Porque é triste para mim saber que tu alcançou teu sucesso e eu ainda estou aqui no mesmo lugar. Isso é verdade. Então a gente tem que ter ciência que no momento que eu quero mudar, eu tenho que sair da cadeira que eu estou. Quando que eu fui professor na FITEC, eu dava aula de mercadologia. E mercadologia é um mercado em movimento. Todo aluno meu que sentava na mesma cadeira que ele sentou na semana passada, eu descontava 0,1. E ele podia perder nos 20 encontros 2 pontos. 20% da nota. Simplesmente porque ele não se mexeu de lugar. Porque ele não quis levantar a bunda da cadeira. O mercado está em constante movimento. Se a gente está deixando o mercado se movimentar e a gente está achando que o mercado se movimenta por mim, me desculpa, tu está fadado a fracassar na tua vida. Eu gero tendência. Eu não espero a tendência. Eu movimento o mercado, eu não espero ele me movimentar. E eu aproveito as oportunidades que estão acontecendo. Às vezes, vou perder oportunidades. Mas em outras vezes, eu vou estar junto com aquilo que está acontecendo. Porque eu não vou ficar na zona de conforto. Eu vou sair. Não vou ficar por aí. Por isso que eu tenho tantos movimentos que eu realizo hoje. Quanto ouro entregue aqui nesse podcast. Não, é uma erupção de conhecimento aqui, de insights. É verdade, né? Muito bom. Rodrigo, para quem não conseguir ir nessa edição da imersão, quais as redes sociais, como as pessoas podem acompanhar o planejamento, quando que vai ter a próxima, como como é que vai? Se atualizar das novidades. Então eu vou falar aqui, né, em primeiro lugar também agradecendo vocês por ter estado aqui com vocês. Acho que foi uma boa troca, né, e eu adoro quando que eu sou provocado, né, porque assim, tu quer gerar transformação no outro, provoca ele, né, e vocês me provocaram muito e eu saio daqui transformado. Então eu vou falar aqui pro pessoal, quem quiser, eu ia ficar muito feliz, né, de ganhar seguidores, né, pessoas curtirem o meu conteúdo, no @Rodrigo Ferri Parisotto, meu nome mesmo. Eu tenho o site da imersão que se chama Método Eruption, que daí se escreve eruption.com.br. Então, métodoeruption.com.br. Ali tem todo o descritivo dos próximos eventos que vão acontecer. E também, né, essa edição de junho, muito provavelmente, Marcelo, eu sempre faço uma edição para depois começar outra. A gente tem uma perspectiva que em agosto nós tenhamos outra edição. Ou se não, em Portugal, né? Porque o nosso planejamento é levar a imersão para lá
Então, no final de outubro, novembro, né, a gente vai estar lá de qualquer jeito, a gente vai ir. A gente já tá, depois que comprou passagem aérea, se foi, né? Verdade. Mas a ideia é que pelo menos nós tenhamos 4 edições, né, pelo menos aqui na Serra, por ano. E a gente tem um projeto também de expandir, levando também para Santa Catarina isso. Né? Hoje fazem parte do nosso planejamento e da nossa visão. Bom, pode acontecer daqui 1 ano, pode acontecer daqui 2, eu ainda não sei. Pode acontecer logo ali na frente. Mas a gente está trabalhando para poder expandir esse projeto. Por quê? Como tu comentou, né, que me disseram, tu é egoísta de guardar tudo isso, então eu estou fazendo esforços para a gente poder dividir isso com o maior número de pessoas. Muito bom, muito bom. Bom, Rodrigo, nós temos a pergunta final aqui. É claro que nós gostaríamos de ficar aqui bem mais tempo, porque é um assunto muito produtivo, né? Digamos que se existisse um outro universo, que isso vai muito de acordo com o nome do nosso programa, Multiverso Podcast. Existindo um outro universo e lá nesse universo um outro Rodrigo. E você conseguisse resolver questões aqui. Por exemplo, se você tivesse um poder, o que você mudaria nas pessoas ou em você mesmo? Que pergunta capciosa, né? É tipo assim, o marionete daqui eu vou pegar lá o Isso Rodrigo aí, marionete, é isso assim, mesmo. né? Mais ou menos isso. Na verdade, se ele fosse um espelho meu, tá? Eu acredito que eu pediria para ele só se conter um pouco no impulso das coisas, que eu sou muito entregue, e quando que eu me entrego, eu sofro de hiperfoco, e quando que eu entro em hiperfoco, o modo flow, o mundo silencia para mim. E muitas vezes nesse mundo tem minha família, tem meu filho, tem minha esposa, e nesse ponto eu falho, né? Em alguns momentos eu falho. Não que eu quero falhar, né? Mas é porque o meu método o meu DNA, a minha esfera psicológica, ela é altamente intensa. Eu vivo com intensidade. E eu diria para ele, cara, pode fazer tudo o que tu quer fazer, mas só nesses momentos desliga um pouco o flow e separa um pouquinho as coisas. Porque tu vai conseguir entregar aquilo que a tua família merece da melhor forma. Mas às vezes o que a tua família ela precisa é de ti e não daquilo que tu pode entregar. E as entregas é a tua presença. Então talvez eu falaria isso para ele e não apenas para ele. Falaria isso para todas as pessoas com quem ele vai ter contato. Porque é uma das coisas que eu luto na minha vida para ser, sim, a minha melhor versão e poder fazer com que as pessoas também vivam isso. Porque até durante a imersão, eu tenho uma palestra que eu conto a minha trajetória da minha vida. Porque eu quero que as pessoas entendam que a capa do livro bonita, por trás tem um monte de páginas manchadas, páginas marcadas, páginas de sonhos que foram pausados, mas depois foram retomados. E enquanto que a gente tem tempo para a gente dar sentido à nossa vida e alcançar aquilo que a gente quer, a gente pode se permitir fracassar. Porque todo fracasso é uma forma de nós recomeçarmos de uma forma melhor. Enquanto ainda dá tempo da gente poder fazer isso, porque a gente está vivo e tem essa vida, a gente tem que se permitir entender que amanhã não é o último dia. Mas se for, a gente viveu a descida e a subida da melhor forma possível, porque a gente é humano e precisa dessa vida para poder conquistar aquilo que a gente quer. Felicidade, prosperidade e tempo com as pessoas que a gente ama. Talvez esse seja o grande lance de tudo isso. Nossa, que rica resposta, hein? Sim, eu gravei para depois me assistir, lembrar de botar no bolso o meu celular sempre, falar isso para mim, né? Nossa, isso muito aí. bom. Com certeza a nossa audiência vai amar, está amando, né? Quem está nos assistindo. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença. Assim, sem palavras. Muito bom. Muito obrigado. E a primeira participação de muitas, né? Com Tu tem muito certeza. assunto para nos passar. Que bom, Exatamente. que bom. Gente, eu fico muito, assim, para mim um grande privilégio, né? Vai ser muito bom a gente ter outras oportunidades, né? São meus convidados para estarem conosco nas próximas edições da imersão, porque eu sei que vocês Estaremos com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E aí, nas próximas edições, com certeza a gente vai estar junto. Obrigado mesmo. Marcelo, assim, ó, eu fico muito honrado de estar aqui porque eu sei da tua história, da tua trajetória
eu sei de todos os desafios que tu já enfrentou na tua vida e é muito bom saber que os teus passos, né, estão fazendo a coisa acontecer. Então, assim, continua, parabéns e obrigado por eu ter estado aqui nessa cadeira hoje, né? Porque eu vi que foram pessoas de alto nível que estiveram aqui e estar nesse hall aqui para mim faz me sentir muito grato com tudo isso. Então, obrigado e espero que a gente possa se ver em breve. Merecido, obrigada. Até a próxima, pessoal.